Boa JE, hoje vou partilhar contigo quais foram os meus melhores 3 investimentos até hoje e porque é que eu decidi investir neles. Por isso, sem mais demoras, vamos ao vídeo. What we do here is go back. Os meus 3 melhores investimentos até hoje foi a Tesla, a AMD e a Matos Group. 3 empresas bastante diferentes, mas com um potencial gigante em cima. A Matos Group, à partida, nunca deves ter ouvido falar muito dessa empresa, pelo menos através deste nome. Mas certeza que já ouviste falar de um dos seus produtos, o Tinder. O Tinder. Ou seja, é a empresa que detém o Tinder e para além do Tinder detém um monte de outras aplicações de online dating. E o motivo pelo qual eu alguma vez decidi sequer investir na Matos Group tem a ver com o facto de haver uma tendência que é inegável, mais e mais relacionamentos começam de forma online. E essa tendência parece que veio para ficar, o número de relacionamentos que começam online é cada vez maior, aumenta de ano para ano, e a Matos Group é a empresa melhor posicionada para dominar este mercado emergente e consequentemente fazer um monte de dinheirinho que é o que a gente quer. Até há bem pouco tempo o meu custo médio por ação era de $39, e se vês como é que a empresa está agora, à volta dos 70, dos 78, $80, depende do dia em que estiveres a ver isto, não é? Podes ver que foi um ótimo investimento até agora, em que pelo menos já se dobrou o dinheiro, mas eu penso que esta empresa vai crescer muito mais ao longo do tempo e à medida que cada vez mais relacionamentos forem feitos online. E não estou só a falar do Tinder, sim, o Tinder tem uma marca extremamente forte, a Matos Group tem praticamente um duopólio, que é um monopólio entre duas empresas no setor dos relacionamentos, e pode-se dizer que é um monopólio, porque é mais a Matos Group. A outra parte do duopólio é a Meet Group, mas se compararmos os dois, a Matos Group é uma empresa muito maior e bem melhor posicionada para ser o número 1 do setor. A Matos Group é dona do Matos.com, do Filet Fish e de um monte de outras aplicações que juntas fazem bem mais de 50% de market share neste mercado. Para além disso, a Matos Group até há bem pouco tempo pertencia à IAC, ou seja, a Tinder pertence à Matos Group e a Matos Group pertencia até há bem pouco tempo a outra empresa que era a IAC, e normalmente os spin-offs que a IAC faz são conhecidos por resultar bastante bem. Normalmente quando uma empresa fica forte o suficiente, a IAC, se vir que essa empresa é capaz de ter um bom seguimento sozinha, faz um spin-off. Mais tarde vais saber o que é um spin-off ao certo se ainda não sabes. Se quiseres saber e se não sabes, mete aí nos comentários, depois faço um vídeo. Mas pronto, a Matos Group não é muito difícil de entender o porquê. Vamos à AMD. A AMD, se conheceres um bocado de tecnologia ou se gostares de computadores pelo menos, sabes que é uma produtora de processadores e de placas gráficas. Eu devo confessar que nunca fui muito fã da AMD, porque a Nvidia sempre foi a líder do mercado a nível de placas gráficas e a Intel a nível de processadores sempre foi a líder do mercado, bem distante dos produtos da AMD. E a AMD, como tinha menos qualidade, tinha que se focar mais em fazer produtos baratos do que produtos com qualidade. Mas há uns anos para cá a AMD ganhou um asset muito valioso, que é a Lisa Su, que é a CEO da companhia neste momento e é um dos melhores CEOs que existiu nas últimas décadas, sem sombra de dúvidas. É só olhares para o preço das ações da AMD, que até há bem pouco, que até em 2016 para aí eram $2 e a AMD neste momento está nos 50 e tal. Mas não se reflete todo só na avaliação da empresa, até porque isso normalmente não quer dizer nada, isso podia ser pura especulação, mas no caso da AMD não é, porque ainda há poucos meses a AMD finalmente tornou-se líder no mercado dos processadores. Neste momento a AMD consegue produzir melhores processadores do que a Intel, apesar de ser uma diferença marginal ainda, mas finalmente pela primeira vez a AMD tomou o lugar número 1 no mercado dos processadores, pelo menos a nível de qualidade, mas isso normalmente depois reflete-se num crescer do número de utilizadores, tal como se pode ver já empresas que produzem computadores e consolas de jogos que já escolhem a AMD em vez da Intel para suportar os seus novos produtos. No lado das placas gráficas, a AMD ainda não é o número 1, mas está bem próximo da qualidade do número 1 neste momento, que é a Nvidia ainda, e com planos para ultrapassar a Nvidia, a menos que a Nvidia mude bastante a sua trajetória que tem planeada pelo menos até agora. Já agora, a Intel, no caso dos processadores, muito dificilmente vai tão cedo reaver o lugar número 1 a nível de processadores, porque a Intel está com problemas de produção que não são muito fáceis de resolver por motivos que eu não vou explicar aqui, porque isto
isto não é sobre a Intel, é sobre a AMD neste caso. A nível de placas gráficas, nem sequer estou focado no facto da AMD estar a chegar à qualidade da Nvidia e potencialmente ultrapassar. O que me interessa no nível de placas gráficas é algo ainda maior. Existe uma transição que está a acontecer nos últimos anos e que vai ser cada vez mais evidente, que é, nós estamos a deixar de precisar de placas gráficas discretas. Ou seja, o único produto que a Nvidia produz vai passar a ser um produto de nicho ou uma antiguidade, ou o que tu quiseres, porque finalmente a tecnologia evoluiu tanto que bons APUs finalmente são possíveis. Um APU é basicamente um processador com uma placa gráfica integrada. Só que até agora uma placa gráfica integrada nunca tinha tanto potencial como uma placa gráfica discreta, ou seja, uma placa gráfica separada do processador, e esta mudança vai ser cada vez mais evidente à medida que for possível poupar espaço no computador ou na consola de jogos ou no que tu quiseres, colocando a placa gráfica dentro do processador. E se consegues ter as mesmas capacidades com uma boa placa gráfica, e isso hoje em dia já começa a ser possível, deixas de precisar de placas gráficas. E a empresa melhor posicionada com os melhores APUs do mercado é a AMD, que já é utilizada em vários computadores, nos computadores mais recentes, e como a AMD faz processadores e faz placas gráficas, tem conhecimento das duas áreas suficiente para conseguir realmente fazer então um bom APU. Enquanto que a Nvidia produz apenas placas gráficas e se quiser produzir processadores, apesar de não ser assim tão difícil para eles, não é tão fácil como para a AMD ou como por exemplo para a Intel. A Intel por alguma coisa começou a lançar placas gráficas. Não é bem no sentido de que a Intel acha que as placas gráficas secretas são uma boa aposta, mas é uma boa maneira da Intel começar a entrar com o conhecimento necessário para fazer então depois os APUs. E por isto e por um monte de outras razões que eu não vou falar aqui, porque vamos falar um monte de vezes da AMD, da Tesla e da Matos Group, foi por isso que eu investi na AMD. Next, Tesla. Tesla é aquela ação que tu vais fartar de ouvir falar da minha boca, porque para mim, e não é bem para mim, nem sequer preciso vestir o macaco para falar disto, a Tesla é literalmente a melhor empresa no momento. Eu depois posso fazer vários vídeos a explicar o porquê. Existem um monte de razões que sozinhas provariam este ponto, mas existem várias razões, plural, não existe só uma razão. Existe um monte de razões pelo qual a Tesla é uma empresa incrível. Mas, em primeiro lugar, o que me fez investir na Tesla foi o Elon Musk. O Elon Musk é um gajo que nos está a levar para Marte, é uma pessoa que revolucionou o mercado das baterias, revolucionou o mercado da energia solar, revolucionou o mercado dos carros elétricos, está a tentar solucionar o problema do tráfego, está a tentar... Esqueçam, o Elon Musk é o gênio dos tempos de hoje em dia. E acontece que tem uma empresa pública na qual tu podes investir. Só isso já é um bom motivo para pesquisares bem sobre a Tesla. Mas, para além disso, a Tesla depende de uma coisa incrível que é o carro Tesla. Pensa, pela primeira vez tens um carro que depende de software, ou seja, se tu com um simples update, por teres um update, o teu carro melhora ao longo do tempo. Ou seja, com o novo update da Tesla, tu tens, por exemplo, mais bateria, tens mais range na bateria, porque o programa que controla o carro torna-se mais eficiente no uso de energia. Como tem um monte de câmaras à volta do carro e tem software, utiliza as capacidades da inteligência artificial para poder ser autónomo, ou seja, finalmente tens um carro que conduz sozinho, para além do carro, pela primeira vez, apreciar de valor ao longo do tempo, ser um carro melhor ao longo do tempo do que quando o compraste. Hoje em dia tu compras um carro e sabes que mal compras o carro ele vale menos. Um Tesla, tu compras o Tesla como ele é agora e tu sabes que ele ao longo do tempo ele vai ganhar mais capacidades, vai ficar um carro ainda melhor do que qualquer quando compraste. Para além disso, é um carro que conduz sozinho, autónomo. Ainda não completamente, mas estamos bem próximos disso, e segundo a evolução natural da tecnologia do full self-driving, é uma questão literalmente de tempo e não de se isso vai acontecer. Por causa disso, é mais seguro que qualquer outro carro. Aliás, não só por causa disso, o simples facto de ser elétrico e não ter um monte de peças à frente torna o carro mais seguro. No caso de tu teres uma colisão, não tens um monte de peças que podem perfurar o corpo, porque o carro simplesmente é basicamente uma bateria gigante. Uma bateria com computador e com rodas. Mais nada. Mas só por ser elétrico e não ter um motor à frente, acho que é 6 vezes mais seguro que um carro normal. E se ligares a condução autónoma, ainda fica mais seguro. Ou seja, já por si próprio já era seguro, mas por causa da tecnologia da automação, ainda é mais seguro. Lá, tu podes jogar jogos dentro do teu carro. Tu podes usar o teu carro como consola de jogos. Isso não serve para nada, mas pensa, é muito mais divertido que um carro normal. Depois é um carro que funciona a energia elétrica
elétrica, ou seja, podes carregar o carro em casa, não precisas de ir pagar as gasolineiras e estar dependendo do preço do petróleo para teres energia no carro, e a energia elétrica é super mais barata. Não sei, há tantas vantagens com comprar um Tesla. Aliás, se tiveres dinheiro para comprar um Tesla e compraste qualquer outro carro, tu acabaste de tomar uma decisão extremamente estúpida. Não consegues, eu nem sei como explicar isto, mas tipo, um Tesla chega do 0 aos 60 muito mais rápido que um Lamborghini. Ou seja, tu por 40 e tal mil euros consegues ter um carro mais rápido que um carro que custa tipo 1 milhão ou 2. Não sei, mal. Eu não sei, mas se tiverem dinheiro para comprar um Tesla, não faz mesmo sentido comprar qualquer outro carro. Ou seja, a Tesla, para além de ter o Elon Musk, tem um produto incrível. Eu podia estar aqui a falar um monte de coisas sobre a Tesla, um monte de vantagens que o carro Tesla tem que um carro normal não tem. Olha, por exemplo, o simples facto de tu poderes saber quem é que te riscou o carro. Se alguém te riscar um carro, o teu Tesla, tu consegues saber porque tem câmaras. E aquilo tipo mostra-te a pessoa a riscar o carro. Consegues mostrar à polícia, olha, este gajo riscou-me o carro. Isto é uma das vantagens. Se a segurança e todo o resto não chega para te convencer. Mas, para além disso, já agora, para além do Elon Musk na Board of Directors, tem o Larry Wilson, que é tipo o gajo que fez a Oracle. É um dos homens mais ricos do mundo também. Ou seja, dinheiro, experiência, boldness. Não sei bem como dizer isto em português, não falta na Tesla neste momento para enfrentar qualquer problema e levar avante todas as suas visões. Que a visão da Tesla foi outra coisa que me levou a investir na Tesla, né? Até o objetivo da Tesla é acelerar a transição de combustíveis fósseis para energias renováveis, e qualquer empresa que realmente consiga fazer isso vai ficar extremamente rica, e isso foram as coisas que me fizeram investir na Tesla. Mas isto tem a ver ainda com a tecnologia toda envolvida no produto, como eu falei há bocado, mas eu quero separar isto, que é a Tesla tem uma coisa que faz com que seja praticamente impossível haver concorrência à Tesla, que é o facto de a Tesla utilizar inteligência artificial para melhorar o seu produto. A partir do momento em que uma empresa utiliza inteligência artificial para melhorar o seu produto, o seu crescimento torna-se exponencial, e a única maneira de ultrapassar isso é criar uma inteligência artificial ainda melhor. Só que isso também não é fácil de fazer, porque tu, quando compras um Tesla e conduzes o teu Tesla, estás a ensinar a inteligência artificial da Tesla a conduzir ainda melhor, o que torna muito difícil alguém fazer um produto melhor que o da Tesla. Para além disso, as empresas de carros normais não têm hipótese alguma de alguma vez competir com a Tesla. Primeiro, porque já têm infraestrutura montada, ou seja, já investiram bilhões e bilhões ao longo dos últimos 50, 100 anos a produzir fábricas que produzem carros a combustíveis fósseis, que para serem verdadeiramente eficientes partilham apenas 3% das peças que um carro elétrico tem. Ou seja, tu basicamente não podes simplesmente pegar num carro a combustíveis fósseis e transformá-lo num carro elétrico e esperar que ele vá ter a mesma eficiência que um Tesla. Muda o peso, muda a aerodinâmica, muda tudo no carro, e o que faz com que tenhas que mudar coisas simples, até como os espelhos do carro ou o para-brisas. Às vezes, talvez o para-brisas deve ser a única cena que se calhar consegues manter de um carro para o outro. Tirando isso, quase nada consegues manter. E essas empresas, como já gastaram bilhões e bilhões a produzir fábricas adaptadas para produzir esses carros, agora para entrarem no mercado dos carros elétricos têm que literalmente investir outra vez bilhões e bilhões e bilhões e dizer aos investidores, olha, estão a ver todos estes bilhões que já investimos e que nós temos agora, vão passar a valer zero, porque nós estamos a assumir que sim, esta indústria nova é o futuro e que a nossa vai começar a decrescer. E não era uma cena fixe, porque para isso a empresa teria que cortar os dividendos, teria que cortar um monte de outras coisas que os investidores não iam gostar, para se poder focar única e exclusivamente no crescimento e na introdução da nova indústria, que neste caso é dos carros elétricos. Só que para além disso, a Tesla não é só um carro elétrico, é um computador com rodas. Ou seja, é basicamente como quando apareceu o iPhone pela primeira vez. Tu deixaste de comprar um telemóvel normal porque passou a existir computadores dentro do telemóvel. É muito mais eficiente, tem muito mais funcionalidades, e ao longo do tempo os telemóveis normais foram entrando em desuso, e aqui é a mesma coisa. Os carros normais vão entrar em desuso e vai passar a haver carros autónomos, elétricos, que
são basicamente computadores com rodas, e neste momento a única empresa que faz carros assim é a Tesla. E há de continuar a ser durante algum tempo, porque, tal como eu falei, não é mesmo fácil fazer concorrência à Tesla. Por isso, a Tesla é tipo a melhor empresa que existe no mercado de ações, e por um monte de outras razões que eu não vou fazer este vídeo ficar muito mais longo. Isto já deve ter tipo aí 15, 20 minutos. Por isso, pessoal, diz aí o que é que achas destas empresas nos comentários. Não te esqueças de deixar um like e subscrever o canal para ajudar aí no algoritmo do YouTube. E porta-te bem, mano. Segue-me aí no Instagram, vai aí ao Discord. Tchau aí. What we do here is go back, 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 back.